Olá, eu sou Renata e vamos começar mais uma aula de matemática. Nós vamos começar o capítulo 3, que fala sobre multiplicação e divisão, estratégias diferentes que podemos utilizar na resolução dessas duas operações. Vocês já pararam para pensar quantas operações matemáticas nós podemos fazer com as informações que nos cercam no dia a dia? A gente resolve problemas diariamente sem nem mesmo perceber. Quando a gente pensa, o relógio despertou às 6h15, eu tenho que estar na escola até às 7, a minha aula começa às 7h10. Quanto tempo eu tenho até lá? Tudo isso envolve o quê? Tudo isso envolve operações matemáticas. E não só essas situações, várias outras situações, como nós vamos ver daqui a pouco. E no ambiente que nos cerca, quantas informações matemáticas nós temos? Não com relação a operações, mas com relação à geometria dos ambientes que nos cercam, as formas, não é isso? Temos ainda cores que não fazem parte da geometria, mas também somos cercados por cores. Então, o nosso ambiente, o ambiente em que vivemos, é um ambiente extremamente rico em informações, principalmente em informações matemáticas. Vamos analisar a situação a seguir? Nessa situação, nós temos dois colegas, dois amigos, dois irmãos, fazendo um piquenique. Nessa imagem, a gente vê várias guloseimas. As guloseimas estão em bandejas. Temos garrafas de suco, de refrigerante, de café. Tudo isso aí envolve a matemática. O café, o refrigerante, o suco, envolve medidas. Os sanduíches, o formato dos sanduíches, envolvem o quê? Envolvem as nossas formas geométricas, sejam elas planas ou espaciais. E também a quantidade de guloseimas que nós temos aí, elas podem servir como instrumentos, né, como fonte de informação na elaboração de situações. Nós temos 3 sanduíches e 2 crianças, como que nós vamos fazer essa distribuição? Nós temos 6 fatias de queijo, 2 crianças, ok? Então, se formos analisar isso aí, nós temos várias informações que nos permitiriam elaborar uma diversidade imensa de situações. Tudo bem? Agora vejam a outra. Nessa outra imagem, nós temos 3 crianças. A criança de boné, inclusive, ela está separando balas ou bombons em grupos de 3. Provavelmente a intenção dela é dividir essas balas, repartir essas balas com os seus outros 2 amigos. E nós temos ainda no canto à direita, nós temos ainda aí formas geométricas, correto? A forma de prisma, depois o sanduíche, temos o copo que muito nos recorda um cilindro, apesar de não ser exatamente um cilindro, os biscoitos que nos remetem às esferas. Então, nós temos uma variedade imensa de informações as quais a gente poderia utilizar. Nós vamos ver agora algumas estratégias para se resolver uma multiplicação. Para isso, vamos acompanhar o diálogo ali. Pedro, você pode me ajudar com essa operação? Fácil? Veja como eu faço. A operação é 7 vezes 36. Para calcular 7 vezes 36, eu escrevo o número 36 repetindo 7 vezes. Depois basta somar esses valores.
Verdade. Agora você lembra outra forma de resolver? Na verdade, se nós formos analisar a estratégia sugerida pelo Pedro, é a estratégia inicial, a ideia inicial que a multiplicação nos passa, que é a ideia de uma adição de parcelas iguais. Porque se eu tenho 7 vezes 36, eu tenho 7 vezes o número 36. Se eu somar esse número 36 7 vezes, eu vou obter o mesmo resultado que se eu fizer 7 vezes 36, correto? Porém, ele optou por fazer 36, mais 36, mais 36, mais 36, mais 36, mais 36, mais 36. Ok, 7 vezes é um valor fácil para a gente somar. Agora, vocês já imaginaram se formos multiplicar um número por 50 vezes? Por 67 vezes? Por 45 vezes? Somar o mesmo número, esse tanto de vezes, corremos um sério risco de deixar de somar uma vez, duas, ou de somarmos a mais. Para isso, existe uma outra estratégia, que é a mais usada, que é a estratégia do algoritmo usual. O que vem a ser o algoritmo usual? O algoritmo usual, ele nada mais é que a operação registrada igual a gente tem hábito de fazer. Adição e subtração, unidade debaixo de unidade, dezena debaixo de dezena, centena de centena e assim por diante. Esse é o algoritmo usual. E da multiplicação, como vocês podem ver aí, 7 vezes 36. A multiplicação, ela é lida de baixo para cima. Ela é lida 7 vezes 36, ok? Para resolver essa operação 7 vezes 36 pelo algoritmo usual, o que nós fazemos? 7 vezes o algarismo das unidades, que nessa situação é o 6. 7 vezes 6, 42. O 2 está na unidade, então ele vai permanecer no resultado. Só que o 4, ele indica dezenas, por isso ele vale 40. Então, essas 4 dezenas, elas serão acrescentadas no resultado do 7 vezes 3, que é o algarismo da dezena. Então, 7 vezes 3, 21 dezenas. 21 dezenas, mas as 4 dezenas que foram do resultado do 7 vezes 6, 25 dezenas. Então, 7 vezes 36 é igual a 252. Compreenderam? Vamos rever aqui rapidinho. Se eu tenho que fazer 7 vezes 36, eu multiplico primeiro o que está na unidade. 7 vezes 6, 42. O 2 que está na unidade fica e eu levo o 4 para cima da outra ordem, que é a dezena. Esse 4 será reagrupado ali. Então, 7 vezes 3, 21. Mais os 4 que foram para reagrupar, 25. 7 vezes 36, 252. Ok? Os termos da multiplicação, eles têm um nome. Lembram que na adição nós temos primeira parcela, segunda parcela, às vezes terceira parcela, soma o total? Na subtração nós temos minuendo, subtraindo, resto ou diferença? Ok. Na multiplicação nós temos também 7 vezes 36. O 7 é a quantidade de vezes que o 36
será multiplicado. Então, 7, ele é chamado de multiplicador. O 36, que é o número que está sendo multiplicado, é chamado de multiplicando. E o 252, que é o resultado da multiplicação, é chamado de produto, ok? Porém, o multiplicador e o multiplicando são também conhecidos pelo nome de fatores. Multiplicador, multiplicando ou fatores são os nomes dos termos que estão sendo multiplicados e da quantidade de vezes. E o 252, resultado é o produto. Vamos ver agora essa atividade proposta lá no nosso livro. Problema não é problema. Este quadro é um verdadeiro mistério. Os números e os símbolos estão relacionados por meio da multiplicação. Os símbolos substituem os números. Então, você deverá atribuir o valor correto a cada símbolo. À medida que for descobrindo os valores, faça o registro no quadro e nas colunas. Por onde devo começar? Primeiro, analisando, como tudo em matemática. Nós temos uma coluna, uma linha na vertical, né? Uma coluna e uma linha na horizontal. Na verdade, não é uma linha na vertical. Uma coluna, desculpem-me, uma coluna na vertical e uma linha na horizontal. Se nós analisarmos bem, nós vamos fazer o primeiro número da coluna vezes o primeiro número da linha. Vejam só. Qual número eu tenho que esse balãozinho aí, todo cheio de pontas, multiplicado por 6 é igual a 18. Que raciocínio eu vou fazer? Qual é o número que eu multiplico por 6 que eu obtenho 18? Fácil, não é? O número é o 3. Então, aqui nesse balãozinho, eu vou colocar o 3, porque 3 vezes 6, 18. Depois, 3, que é o número que eu encontrei, vezes 4, 12. Correto? Agora não dá para eu prosseguir. Por quê? Porque eu tenho um quadrado e uma máquina fotográfica. Então, eu vou ter que procurar outro espaço, outra informação que vá me levando aos resultados. Eu posso passar para o de baixo. 8, que é o segundo da coluna, vezes 6, que é o primeiro da linha. 8 vezes 6, 48. Então, esse círculo com a estrela, ele vale 48. E assim por diante. Então, tentem resolver essa situação, correto? Sem olhar as respostas aqui no nosso slide. E, ao final, quando você terminar, utilizando essas informações, essa explicação que eu passei para vocês, vocês vêm até aqui e conferem os resultados. Combinado? Espero que vocês tenham aprendido muito com a aula de hoje. Um beijo grande e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.